Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E queremos, na proteção da Santíssima Trindade, viver a experiência hoje do amor do Pai, o resgate do Filho que nos livra de todo pecado e pelo Espírito Santo termos forças para testemunhar hoje Jesus em nossas vidas. Queremos servir a Deus, que é o último estágio. Servir a Deus é o último estágio do objetivo da vida. O primeiro é conhecer Deus. O segundo, amar a Deus. E o terceiro é servir a Deus. Somente aquelas pessoas que servem a Deus encontram a paz, a justiça e serão honrados também porque está escrito em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 20: aquele que me honra será honrado, aquele que me serve nunca mais será esquecido. Então, dai-nos, Senhor, pelo Espírito Santo, a graça de vos servir e queremos entregar neste dia todas as nossas dificuldades, os desânimos, todo o nosso desespero, tudo aquilo que nos causa sofrimento, que saibamos sofrer o dia de hoje, mas com Deus, porque está escrito em vossa palavra: todo dia do homem sobre a terra é um dia de sofrimento. Então, nesse vale de lágrimas, clamamos a Deus para que o Espírito Santo nos motive. Tire de nós toda venda, tudo aquilo que nos atrapalha a enxergar a realidade da vida, e o sofrimento nos levam a experimentar na dor, mesmo na dor, a presença do Senhor, a contemplar a graça de Deus, que saibamos enxergar Deus em nossos sofrimentos. Amém. Reflexão do dia de 17 de outubro de 2025. Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir. Memória, sexta-feira, cor litúrgica vermelha. Falava de sofrimento, olha aí, Santo Inácio de Antioquia, o bispo perseguido e jogado às feras. Ele é descendente de uma família pagã, não romana. Inácio converteu-se ao cristianismo com a idade mais avançada, graças à pregação do apóstolo São João, ele que havia passado por aquelas terras. Santo Inácio foi o terceiro bispo de Antioquia. Só para a gente ter a ideia, Antioquia na Síria era a terceira cidade mais importante do mundo na época, né? Então, primeiro Roma, naturalmente, depois Alexandria no Egito e depois Antioquia. É, o próprio São Pedro, o primeiro Papa, foi Papa também, bispo também, lá em Antioquia, né? Então, então isso tudo empolgava aí Santo Inácio de Antioquia, ele que se converteu e logo foi eleito bispo, mas em seguida ele foi preso. Na época em que o imperador Trajano começou a perseguir os cristãos. Então ele foi preso, condenado, e Inácio foi conduzido acorrentado a Antioquia em Roma, onde começou sua agonia e sua perseguição. No Coliseu, seu corpo foi despedaçado pelas feras durante as celebrações da vitória do imperador na Dácia, no ano de 107. Mas antes de morrer, Santo Inácio deixou para a igreja testemunho de fé, de esperança, fortaleza no Espírito Santo e muitas cartas para a igreja, e das quais as que eu mais destaco agora é que ele descreve perfeitamente a missa do jeito que nós conhecemos hoje. Então, os primeiros cristãos, os apóstolos, né, celebravam o rito da missa como nós celebramos hoje. É igualzinho, ele descreve com detalhes. Isso nós estamos falando fim do primeiro século e início do segundo século, no ano 107. Então, bem uma referência bem ligada ali aos apóstolos, que nos traz a certeza de estarmos na igreja apostólica, na igreja dos apóstolos, na igreja sobre a qual Cristo falou: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, queremos honrar agora a pessoa de Santo Inácio de Antioquia, que a igreja nos ensina
nos ensine a chamar de santo e pedir a Santo Inácio que interceda por nós, para que tenhamos na comunidade presbiterial santos, como foi Santo Inácio de Antioquia. Vamos preparar agora o nosso coração para recebermos a palavra do Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, que vantagem diremos por ter obtido Abraão, nosso pai, segundo a carne? Pois se Abraão se tornou justo em virtude das obras, está aí seu motivo de glória, mas não perante Deus. Com efeito, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Ora, para quem faz um trabalho, o salário não é acreditado como um presente gratuito, mas como uma dívida. Porém, para a pessoa que, em vez de fazer um trabalho, crê naquele que torna justo o ímpio, a sua fé lhe é acreditada como atestado de justiça. É assim que Davi declara feliz o homem, a quem Deus acredita a justiça, independentemente das obras. Felizes aqueles cujas transgressões foram remidas e cujos pecados foram perdoados. Feliz o homem do qual Deus não leva em conta o pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 31. Vós sois para mim proteção e refúgio, eu canto bem alto a vossa salvação. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado e em cuja alma não há falsidade. Vós sois para mim proteção e refúgio, eu canto bem alto a vossa salvação. Eu confessei afinal meu pecado, e minha falta vos fiz conhecer. Disse, eu irei confessar meu pecado, e perdoaste, Senhor, minha falta. Vós sois para mim proteção e refúgio, eu canto bem alto a vossa salvação. Regozijai-vos, ó justos, em Deus, e no Senhor exultai de alegria. Corações retos, cantai jubilosos. Vós sois para mim proteção e refúgio, eu canto bem alto a vossa salvação. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram, a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar, primeiro a seus discípulos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiveres dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiveres pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas têm medo da figura, né, de Satanás, o demônio, aquele bicho vermelho com pata, com chifre. Muita gente tem essa figura na cabeça e morre de medo. Mas o Senhor está falando aqui, não tenhais medo por aquele que pode ferir o teu corpo, né? Daqueles que matam o teu corpo, não podendo fazer mais do que isso. Né? Porque Satanás não pode precipitar ninguém nos infernos. Não pode, ele não tem esse direito. Ele pode até seduzir e fazer, se animar, porque você está cometendo pecado. Mas ele fala aqui, ó, antes disso, você tem que temer
aquele que pode, depois de tirar a vida, tem o poder de lançá-lo no inferno. Então, nós temos que temer a Deus, porque somente Deus cabe a justiça, somente Deus cabe a condenação. Deuteronômio 32, 35. Então, somente Deus pode decidir se eu vou para o céu, se eu não vou para o céu, entendeu? E eu não indo para o céu, eu vou para o inferno. Então eu tenho que temer a Deus. Eu não vou pecar por temor a Deus. Eu vou procurar ser santo por temor a Deus. É isso então que nos fala a primeira leitura aqui, ó, quando Paulo responde aos romanos essa dúvida: é pela fé que eu vou para o céu? É pelas obras? Então não existe obra sem fé. A obra sem fé ela é morta, ela é vazia. Ah, ele faz caridade, ele divide os seus bens com os pobres, a preferência são os pobres, mas tem fé essa igreja? Ela vive a dimensão da fé? Ela vive a dimensão da esperança? Ela prega a verdade aos seus convertidos? Não, mas é uma igreja cheia de obra. Isso não significa nada. Satanás também sabe ser caridoso, sabe comprar cesta básica, sabe dividir, sabe vestir o mendigo, sabe edificar, fazer caridade de tudo quanto é forma. E não vai para o céu. Então, a fé, ela reporta a uma obediência. Então, é pela fé que você é obediente a toda a liturgia da igreja, a toda a disciplina, a toda doutrina da igreja que nos leva a Cristo, porque vem de Cristo, é Cristo que coloca essa exigência. No tempo de Jesus também, o Evangelho fala hoje que ele estava cercado de multidão. Naquela multidão tinha pobre, tinha sem teto, tinha gente de toda a condição social. E Jesus não resolveu o problema de todos, né? Alguns, pinceladamente, alguns. Eu lembro lá na piscina de Betsaida que Jesus foi curar aquele paralítico que estava lá à beira da piscina, que né, ninguém colocava aquele mendigo lá para ser curado, e Jesus passou por cima de dezenas de mendigos, até chegar naquele que, por não sei por que graça, como, foi escolhido e Jesus o curou, e depois voltou passando por cima de uma opção de, de de mendigos também que estavam lá, né? eh, naquela situação de rua, naquela situação de pedinte. Então, eu quero dizer com isso o quê? Que no tempo de Jesus também tinha uma opção. Se fosse obra, Jesus teria deixado somente obras, somente o discurso de fazer pelo outro, mas não, também o discurso da fé. É porque a fé nos traz a consciência da obra. A obra sem fé, ela é morta. E a fé também sem a obra é uma fé também que não nutriu nenhum tipo de ação. Então é necessário, primeiramente, ter a fé. Aqui, Paulo deixa bem claro: foi pela obra que Abraão, então, se salvou? Não, não foi pela obra, ele fala, de jeito nenhum. Se fosse pela obra, Abraão seria santo, porque ele já recebeu o salário dele, não precisava nem para o céu, né? Mas não, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado com justiça. E também ele cita aqui Davi, quando ele fala assim: felizes os homens cujas transgressões foram remidas e cujos pecados foram perdoados. Davi sabia disso. Se for analisar as obras em Davi, Davi estava no inferno, não tinha como, né? Mas mesmo o pecador, ele tinha fé. E na fé em Deus, na fé nas promessas e também no Espírito Santo que o movia, ele certamente foi salvo. E assim nos traz o Salmo 31. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado e cuja alma não há falsidade. Então, diante de Deus, nós não temos como esconder
as nossas ações. É o que está no Evangelho. Portanto, todo aquele que tiverdes, tudo aquilo que tiver dito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiveres pronunciado ao, ao pé do ouvido, do quarto, será proclamado sobre os telhados. Né? Então, não tem como esconder-se de Deus diante do julgamento, ou na nossa morte, ou no julgamento final, quando tudo acontecerá e todos serão julgados. Né? Então, nós temos que viver uma vida na fé, apostando na fé, porque todos pecaram. A leitura de ontem, né? Todos pecaram. O Papa peca, o bispo, o padre, o diácono, todos pecam, né? Mas é pela fé que move o nosso coração a continuar a nossa batalha. E vamos pedir hoje a intercessão de Santo Inácio de Antioquia, que também pecou, mas que pela fé foi salvo e pela sua o fato de ter honrado a Deus até com seu sangue, né? E a igreja, que tem como alicerce o sangue dos seus mártires, persevera até os dias de hoje, nos trazendo a esperança da fé. Por tudo isso, glorificamos ao Senhor, bendizendo o seu nome. Amém. Eu me chamo Dilton Góes e o nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. E dentro desse projeto nós temos esse programa diário, Reflexão do Dia, que é um programa voltado para revelar para nós o que nos mostra a liturgia da palavra. E hoje a igreja, através da liturgia e Cristo Jesus, vem nos pedir para sermos santos na fé e que pela fé tenhamos expressão de caridade, amando o irmão como a si mesmo, acima de tudo, com a visão de que, quando eu faço isso, eu estou dando testemunho entre os homens da minha fé em Jesus Cristo. Seja você também um anunciador dessa palavra, divulgue em suas redes sociais esta pregação, esse ensino, para que mais corações vivam a experiência da fé que gera obras. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.